Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis, novamente reunidos com alegria em mais um momento virtual, num ano que se inicia promissor, com a possibilidade de muitas vitórias para todos nós. Vamos solicitar que o Sublime Galileu nos mantenha envoltos em sua paz e os benfeitores espirituais nos inspirem para a compreensão ampliada do tema da noite. Nós vamos nos lembrar do mestre Galileu quando ele conta uma história aos seus discípulos. Ele inicia dizendo: um homem deixou a sua casa por muito tempo. Ao voltar, encontrou-a ocupada por malfeitores. Ele então os expulsou, limpou a casa, mas logo depois precisou sair novamente. Após um bom tempo, ele retorna e vai encontrar a sua casa com invasores ainda piores, tendo então mais trabalho para expulsá-los. E o mestre então pergunta para a reflexão dos seus discípulos: como pode alguém entrar em tua casa sem que tu não faças nada e nela faça morada? Ele estava nos trazendo figuradamente a preparação íntima, que é imprescindível, o cuidado com o aprimoramento moral no nosso trabalho individual, que nós precisamos vencer as imperfeições para vencer o mal que ainda existe em nós. E é isso que o mestre estava nos falando quando falava do homem descuidado. Então ele estava falando da casa mental. E a nossa mente é como uma casa. Ela pode ser grandiosa, pode ser pequenina, pode estar muito limpa, pode estar suja. Depende de nós, depende do proprietário. E como nós agimos em relação aos pensamentos que nós criamos e cultivamos. Em geral, nós não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes que vivemos ou trabalhamos. Nenhuma pessoa deixa a sua casa ou o seu local de trabalho com poeira, com sujidade, acumulando lixo ou sendo invadido por animais nocivos. Isso é higiene. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. Nós permitimos que pensamentos infelizes de revolta, inveja, ciúme, ódio, desejo de vingança, rancor, etc., se transformem em sentimentos que habitam conosco e são contrários ao amor. Nesses momentos negativos, é como se nós nos enchêssemos de sujidade, uma pesada camada de pessimismo cobrindo a nossa alegria. E com isso nós nos impedimos de estar bem e de estar em paz. Além da angústia que traz o pensamento atormentado, que vai influenciar diretamente no corpo físico, acarretando doenças, sofrimentos desnecessários, contribuindo para o nosso isolamento, o que é muito pior. Então nós estamos encontrando o pensamento, essa onda, essa energia mentomagnética que nós estamos sempre gerando. E quando nós não estamos bem, as pessoas percebem. Nós não vamos bem espiritualmente, pelo azedume das nossas palavras,
pelo nosso rosto contraído, pelas nossas mãos crispadas. Tudo isso faz com que os outros desejem se afastar, quando deveria ser o oposto. O nosso pensamento deveria atraí-los, porque o pensamento é atrator. Mas quando nós estamos nessa fase, digamos, negativados, o nosso pensamento é dispersivo. Então, o que fazer para impedir que isso aconteça? Nós, então, nos socorremos do Mestre. Vigiai. A vigilância é essencial, é primordial, se nós desejamos manter-nos saudáveis, pensamentos rígidos. Então a nossa tarefa é vigiar, observar cada pensamento que nós geramos, porque a partir deles vão se infiltrar conosco pensamentos semelhantes. Então precisamos analisar a natureza dos sentimentos que geramos para saber quais os sentimentos que surgem. E principalmente estar alerta para extirpar, como o jardineiro cuidadoso extirpa as ervas daninhas, tudo aquilo que pode nos prejudicar ou complicar a nossa caminhada. Então o trabalho é grande, mas não é impossível de ser feito. Começa pelos pensamentos que nós estamos diuturnamente gerando. Nós somos um dínamo gerador de bons pensamentos ou não. Então, para esse vigiai, aí nós temos a segunda palavra que Jesus nos trouxe: orai. A oração é fundamental. A prece é um pedido de auxílio quando nós nos sentimos fracos. É força moral recebida, mas é preciso trabalhar para merecer a ajuda enviada. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Outra afirmativa do Mestre. Nós precisamos fazer o nosso trabalho, contrapondo a cada um pensamento menor, infeliz, enfim, os vários antídotos que temos à nossa disposição, porque a cura está dentro de nós. E é preciso que nós compreendamos então o que o Espírito Leon Denis nos deixou escrito em uma de suas obras maravilhosas. Se nós conhecêssemos a extensão dos recursos que germinam na nossa intimidade, talvez ficássemos deslumbrados e, em vez de nos julgarmos fracos e temer o futuro, compreenderíamos a nossa força e sentiríamos que nós podemos criar os nossos futuros felizes, porque nenhum de nós veio para ser derrotado ou para ser infeliz. Então a vontade é a maior de todas as potências. É um imã que atrai novos recursos vitais. A vontade é a chave da nossa lei de evolução e que vai nos levar diretamente para o progresso. E é nessa vontade determinada, decidida, que nós encontramos a alavanca mais poderosa que decide o nosso movimento ou a nossa inércia. Aí então depende de nós, é a nossa liberdade de agir. Nós nos libertamos de nós ou nós nos escravizamos. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia da humanidade encarnada e desencarnada. Nós agimos
tanto em vigília quanto no sono do corpo físico. Então, quando nós estamos repousando, principalmente à noite, lições maravilhosas são ministradas. Experiências valiosíssimas são transmitidas a cada um de nós. Nós recebemos oportunos avisos. E muitas vezes as resoluções do dia que vai acontecer são o somatório de conselhos fornecidos à noite. Por isso, nós temos um adágio popular que nos diz: a noite é boa conselheira. Temos exemplos de pessoas que nos falaram sobre o medo para solucionar problemas que apareciam, e no atendimento fraterno foram aconselhadas a fazer uma prece, pedir o auxílio dos amigos espirituais. Depois a pessoa voltou e comentou: ao pedir na prece o auxílio, à noite sonhei com a vovó. Ela estava com a mesma roupa, com os óculos de aros redondos, um paninho na cabeça. Eu fiquei feliz, ela sentou-se, colocou a minha cabeça no seu colo e conversou muito comigo, não lembro. Mas de manhã eu acordei com tanta alegria, com tanta vontade, decidida, que eu consegui vencer tudo aquilo que estava me amedrontando. Então é o mundo espiritual nos auxiliando a que tenhamos mais acertos do que enganos. Nós vamos encontrar no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, Chico Xavier nos apresenta o livro sobre a casa mental, onde encontramos perguntas e respostas de André Luiz, repórter naquele momento, e o instrutor Calderaro, que ensinava a André e a todos nós. Então André pergunta: por que motivo os homens se demoram tanto na incompreensão, adiando deliberadamente a recepção da luz, perdendo um tempo precioso? E o amigo espiritual, então, Calderaro, muito carinhosamente vai dizer: André, aprendemos com o Cristo que a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias, ou fruto do obscurecimento da razão nos estados de aviltamento do ser. Então, André, é preciso compreender a perversidade como loucura e a revolta como ignorância, assim como o desespero como enfermidade. E logo após ele vai levar André, ampliando a sua visão espiritual, a estudar mais detidamente o cérebro do homem reencarnado e o do homem desencarnado em posição desarmônica. E André vai então confessar que ele descobriu, surpreso, que o cérebro, embora fosse um pelos sinais luminosos que emitia, dividia-se em 3 regiões distintas. Ele visualizava bastante luz nos lobos frontais, ele via menos luz no córtex motor e quase nenhuma luz na medula espinhal, baixando para o corpo físico. Então ele vai numa alegoria maravilhosa nos apresentar como um castelo de 3 andares. No primeiro andar, diz-nos ele, ou escreve ele melhor, havia o subconsciente. No segundo andar, o consciente, e no terceiro andar, o superconsciente. Então, no subconsciente, ele vai nos informar, são os instintos.
é a residência dos nossos impulsos automáticos e simboliza o arquivo vivo das reencarnações milenares. É o cérebro inicial, onde está o automatismo, os hábitos, o sistema nervoso. Ali está o passado. E quando nós nos situamos mentalmente em zonas mais baixas da nossa personalidade, em pensamentos deprimentes, nós passamos a residir em pensamento no passado. Passado de enganos e de mentiras brilhantes. Sigmund Freud, ele vai dizer, comparando muito bem com o iceberg, que a maior parte mergulhada que nós não vemos é o inconsciente. Então, consciente nós temos 10%, talvez menos. Então, o consciente, ele vai nos dizer onde está o domicílio das conquistas atuais. Porque lá se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Mas há muito esforço e muita vontade. É o presente, é o córtex motor. E no superconsciente, desculpem, ele vai nos falar da casa das noções superiores, das energias de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do espírito em evolução, é o futuro. Então os lobos frontais, segundo o amigo espiritual, são desconhecidos ainda da ciência do mundo. É o ideal e a meta superior rumo à perfeição, à felicidade completa. Então nos lobos frontais, eles nos explicam, repousam milhões de células à espera para funcionar no setor da espiritualização. Forças de um campo que o espírito conquistará pela autoeducação, pelo autoconhecimento, pelo aprimoramento moral e pela elevação sublime. São estímulos do futuro. Então o amigo espiritual Calderaro vai finalizar esse serviço. Só a fé esclarecida e vigorosa pode fazer. E a fé robusta, vigorosa, é a fé consciente. É a fé adquirida pelos estudos persistentes e perseverantes da doutrina espírita. Então Jesus recomendou-nos o amor aos inimigos, recomendou-nos a oração pelos que nos perseguem, nos caluniam. E nós compreendemos que são princípios científicos de libertação. Porque quando nós não perdoamos, e aqui entra o perdão, aquele que nos persegue e calunia, nós ficamos infinitamente presos a esse sentimento negativo que está vigorando na nossa intimidade. Então é um princípio científico de libertação de nós mesmos, porque é progresso de uma amplitude espiritual que nós não imaginamos. Então no pensamento reside a origem, a causa, e nas ações então nós vamos ver os efeitos. É questão de tempo, de estudo, de vontade, de persistência, de perseverança, para compreender que o amor é o único real alimento que nós temos. Então o amigo espiritual nos solicita, comecemos agora, se já não vínhamos fazendo. Comecemos
O primeiro passo, começar a agir agora, mas com vontade, com firmeza, para que voltemos a ser alegres, a sorrir, a conversar sobre o bem, para vencermos tudo isso que está colocado à nossa frente pela própria incúria da humanidade. Nós estamos hoje recebendo o efeito dos pensamentos negativos milenares que viemos todos enquanto humanidade engendrando sobre a face do planeta. E é isso que os amigos espirituais nos dizem, os créditos do passado. Eles não falam em débitos, eles já falam em créditos. Os créditos do passado pela prática do bem, mais os créditos do presente pela exemplificação do amor, fazendo o bem, nos dará uma resultante. Amanhã, o nosso futuro redimido e iluminado, porque aí nós estaremos voltando ao colo do Pai, como o filho pródigo da parábola, agora deixando as nossas vestes rotas de mendigos espirituais e nos apresentando com humildade, mas deixando brilhar a luz que todos nós somos. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Boa noite.